no sertão esquecido da Bahia, onde a vegetação resseca sob um sol que parece nunca descansar, e os ventos carregam murmúrios antigos entre as árvores retorcidas, existe uma estrada de terra que já não aparece nos mapas. Ela se perde entre vales isolados e colinas empoeiradas, cortando um pedaço do Brasil onde o tempo hesita em avançar. Ali, cercada por silêncio e abandono, repousa uma estrutura que desafia o apodrecimento natural das coisas. Um casarão decrépito, engolido pela mata, de janelas pregadas com tábuas, paredes descascadas pelo sal e pela chuva, e um telhado que geme quando o vento sopra do sul. Seus corredores vazios cheiram a mofo, ferrugem e umidade, mas também a algo mais antigo, mais denso, como o medo envelhecido. Os moradores mais velhos, ainda vivos, a conhecem por um nome respeitoso e contido: a Casa dos Vidal, uma família tradicional, de passado influente e herança maldita. Mas aqueles que se aproximaram demais ou que ousaram passar em frente ao portão de ferro após o cair da noite, não usam esse nome. Eles a chamam de o ventre da maldição. Não como metáfora, mas como aviso, porque dentro de suas paredes, algo parece respirar. Algo que não morre, que se alimenta do que resta dos vivos. Não são apenas as histórias de vozes na madrugada, ou das luzes que se acendem sozinhas no segundo andar. É o que ficou gravado nas páginas empoeiradas dos arquivos da cidade. 3 gerações inteiras destruídas por uma sucessão de mortes violentas, surtos inexplicáveis e eventos paranormais que desafiaram padres, médicos, policiais e até exorcistas. Cada um saiu de lá com um pedaço da sanidade arrancado. Este não é apenas mais um conto de casa mal assombrada. É uma história real, soterrada por décadas de silêncio, vergonha e medo. Uma história que a própria cidade tentou enterrar, mas que agora retorna, mais viva e mais sombria do que nunca. Prepare-se para conhecer o ciclo de horrores da família Vidal, onde a loucura é herança, o sangue é sacrifício, e as paredes, testemunhas que nunca dormem. Tudo começou em 1943, no rastro da Segunda Guerra Mundial, quando o sertão brasileiro também travava suas próprias batalhas, não com armas e tanques, mas com fé, segredos e cicatrizes herdadas de gerações anteriores. Foi nesse cenário que João Vidal, homem de expressão dura e olhos que pareciam sempre desconfiar do mundo, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua linhagem. Conhecido em Cipó, interior da Bahia, como um comerciante respeitável e influente, João era um católico fervoroso, mas não de missa e procissão. Sua religiosidade beirava o fanatismo, alimentado por uma obsessão que ele escondia até mesmo da própria família, a de que sua descendência estava contaminada. João acreditava que os pecados de seus antepassados haviam amaldiçoado seu sangue. Sussurrava que sua bisavó tivera um filho fora do casamento com um homem sem alma, alguém que praticava feitiçaria e cuja semente teria infectado o sobrenome Vidal. Aos olhos da cidade, ele era apenas um homem sério. Mas por dentro, João ardia em paranoia silenciosa. Purificar a linhagem. Era esse o propósito que passou a dominar seus pensamentos. Foi então que ele abandonou o conforto do comércio e levou sua esposa e 3 filhos para uma fazenda distante, herdada de seu falecido pai. Um lugar isolado, cercado por mata virgem e com terras que, segundo os moradores mais antigos, nunca deveriam ter sido revolvidas. O local não era apenas uma fazenda esquecida. Ali, décadas antes, funcionava um terreiro de candomblé, respeitado e temido na região, até ser incendiado por fanáticos religiosos em um ataque brutal que deixou mortos e desaparecidos. João sabia dessa história, e por isso escolheu o lugar. Quando decidiu reconstruir o casarão sobre as ruínas negras do antigo templo, ignorou todos os alertas. Fez mais do que isso.
Ordenou que as cinzas do altar profanado fossem recolhidas e misturadas ao cimento da fundação da casa. Não por respeito, mas por domínio. Se o mal nasceu aqui, então será daqui que ele morrerá. Teria dito certa vez a um pedreiro que, aterrorizado, abandonou a obra após ouvir vozes durante a madrugada. João, no entanto, continuou. Fez da destruição um ritual de consagração. Cada tijolo assentado com raiva, cada parede levantada com orações distorcidas. Era como se estivesse selando algo, ou despertando o que já dormia debaixo da terra. Com o tempo, os criados da fazenda começaram a adoecer. Gado nascia com deformações. Árvores ao redor da casa começaram a secar, formando um anel estéril em volta da construção. João não se abalava. Dizia que eram sinais de que a purificação estava funcionando. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo sua esposa, era que ele havia começado a realizar ritos secretos, sempre à meia-noite, no antigo porão do terreiro. Levava objetos dos filhos, fotos da mãe falecida, crucifixos virados para baixo. Murmurava preces em latim misturado com palavras que não constavam em nenhum catecismo. Não estava tentando livrar sua linhagem do mal. Estava tentando negociar com ele. Foi assim que nasceu a casa dos Vidal como hoje é conhecida. Não como lar, mas como oferenda. Uma estrutura construída não para acolher, mas para conter, para atrair, para aprisionar aquilo que João, em sua arrogância mística, julgava conseguir controlar. O que ele não previu é que o mal não faz pactos. Ele espera, observa, aprende. E quando chega a hora, cobra tudo. Nos primeiros anos, tudo parecia dentro da normalidade. A terra produzia em abundância. O gado engordava rápido. E os peões comentavam que nunca haviam visto uma colheita tão farta na região. Os filhos de João cresciam fortes, saudáveis, obedientes, como se o próprio ambiente da fazenda os moldasse com rigidez e silêncio. João sorria com o orgulho de quem acreditava ter vencido uma maldição com fé e sacrifício. Mas como costuma acontecer com lugares amaldiçoados, os primeiros sinais não vêm como gritos. Vêm como sussurros. As manifestações começaram pequenas, discretas, quase imperceptíveis aos olhos de fora. Animais eram encontrados mortos no pasto, dispostos em círculos perfeitos, como se alguém ou alguma coisa os tivesse deitado ali com precisão ritualística. As galinhas botavam ovos negros, ocasionalmente cheios de um líquido espesso e avermelhado que escorria pelos ninhos. Portas que nunca batiam começavam a trancar sozinhas, sempre às 3 da manhã, e janelas se abriam mesmo sem vento. Os empregados começaram a sair, um por um. Diziam ouvir passos pesados no telhado, mesmo quando não havia ninguém lá em cima. Outros juravam ver vultos parados do lado de fora observando as crianças. Vultos que não se moviam, não reagiam, apenas olhavam, com olhos vazios como buracos escuros cavados na noite. Em 1951, a atmosfera da casa finalmente se partiu como vidro sob pressão. Maria Vidal, a filha mais velha, com apenas 14 anos, foi encontrada pela manhã em um estado de transe profundo, debruçada sobre o poço da fazenda, com os pés descalços e as mãos machucadas, como se tivesse rastejado até ali. Os irmãos tentaram chamá-la, tocar nela, mas Maria apenas repetia em sussurros: "Ela me chamou, ela me chamou, ela quer que eu desça." A voz não parecia dela. Não havia choro, nem desespero. Apenas uma calma fria, inumana. Desesperado, João decidiu levá-la às pressas para a cidade. No caminho para o hospital, dentro do carro, Maria mordeu a própria língua com tanta força que a rasgou. O sangue preencheu sua boca, escoando pelas narinas e pelo queixo. Ela sufocou lentamente diante da mãe, enquanto olhava fixamente para o teto do veículo, como se estivesse vendo algo que mais ninguém via. O médico legista, atordoado, registrou a causa como surto psicótico com desfecho autoagressivo letal. Mas João não aceitou o diagnóstico. Ele sabia o que havia visto nos olhos da filha. Posse, não loucura.
Nos anos seguintes, a fazenda mergulhou numa espiral de deterioração espiritual. Os filhos menores começaram a desenhar símbolos estranhos nas paredes. Símbolos que não aprenderam em nenhum catecismo. Um deles, certa noite, foi encontrado sentado no escuro do celeiro, com o corpo coberto por palavras riscadas com carvão. Não dizia de onde vinham, apenas afirmava: foi a mulher do fundo, a que mora na terra. Dona Edith, esposa de João, antes uma mulher calma e devota, começou a mostrar sinais de colapso mental. Passou a dormir com crucifixos amarrados aos pulsos e rosários pendurados sobre as portas, como se tentasse bloquear algo que rastejava pelo casarão. Certa noite, gritou tão alto que os filhos pensaram que um bicho a havia atacado. Mas ela estava sozinha e dizia ter sentido mãos gélidas sob o colchão. Aos poucos, Edith passou a falar sozinha em sussurros, se alimentar cada vez menos e evitar a luz. Na madrugada de uma segunda-feira, em 1958, enquanto todos dormiam, ela amarrou o próprio rosário no pescoço, prendeu a ponta ao gancho de uma cortina no quarto e se deixou cair. Foi encontrada pela filha do meio, pendendo no escuro como uma oferenda. O quarto cheirava a vela queimada e ferro velho. No chão, ao lado da cama, um bilhete apressado escrito em letra tremida: o silêncio está me comendo viva. João selou o cômodo com tábuas e pregos, mandou cobrir a porta com sal e barro e proibiu terminantemente que qualquer um o abrisse novamente. Disse que ali dentro agora dormia o espírito da ruína. E desde aquele dia, todas as noites, uma gota d'água pinga do teto daquele quarto, mesmo em tempos de seca. Mas o que parecia o fim era apenas o começo. Em 1969, João Vidal foi encontrado morto na sala de jantar, com o rosto completamente arranhado, como se tivesse tentado arrancar a própria pele. Não havia sinais de invasão, não havia gritos, só silêncio. Silêncio e sangue. O filho mais novo, José Vidal, herdou a casa. Um homem já nascido sob o peso da loucura familiar. Médico, racional, ateu. Prometeu que quebraria o ciclo. Mas aquilo que o pai chamou de maldição pareceu se alimentar do ceticismo dele. Nos anos 70, José transformou parte da casa em consultório. Atendia pessoas simples da região. Até que, em 1976, 2 pacientes foram encontrados mortos lado a lado no porão. Ambos com olhos arrancados e a pele marcada por símbolos estranhos. Espirais, cruzes invertidas e uma frase escrita em carvão na parede: ainda falta você, José. A perícia concluiu que se tratava de um ritual. José negou tudo, mas fechou o consultório e sumiu por 2 meses. Quando voltou, estava irreconhecível, magro, mudo, com os cabelos caindo. Nunca mais falou. Apenas escrevia palavras desconexas, sempre repetindo: ela está aqui dentro. Na noite de Natal de 1981, José Vidal desapareceu dentro da própria casa, sem deixar rastros. A família achou marcas estranhas no assoalho, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado. A polícia não conseguiu explicar. Foi dado como morto. A casa então ficou sob os cuidados de sua única filha, Clarice Vidal, de 17 anos. Ela tentou reformar, abrir janelas, derrubar paredes, mas os operários não conseguiam terminar o trabalho. Relatavam sussurros durante a madrugada, ferramentas desaparecendo, água preta escorrendo pelas rachaduras. Um deles surtou e tentou esfaquear a própria sombra, dizendo que ela estava rindo dele. Clarice, desesperada, buscou ajuda espiritual. Um pastor da região tentou exorcizar o lugar. A missa foi interrompida por gritos vindos do quarto lacrado há décadas. O quarto de Edith. Quando abriram a porta pela primeira vez em quase 30 anos, encontraram o quarto intacto e uma boneca sentada na cama, com os olhos derretidos e um bilhete colado no peito. Não era ela. Era eu. Clarice Vidal nunca mais foi vista publicamente.
Recolheu-se ao casarão, fechou as janelas com tábuas e viveu ali por quase 20 anos sem sair. Moradores diziam ouvir músicas antigas tocando à meia-noite, cheiro de vela derretida e orações murmuradas no porão. Em 2005, após denúncias de abandono, a prefeitura invadiu o local com auxílio da polícia. Encontraram o corpo de Clarice mumificado em posição fetal, cercado por dezenas de cartas, todas endereçadas a alguém chamado Mãe das Profundezas. Havia desenhos de olhos sem pupilas, círculos sobrepostos e uma parede inteira coberta com a frase: "A casa não me deixou sair. Hoje o local está interditado. Nenhuma família permanece mais de 2 dias ali dentro." Um grupo de youtubers tentou gravar uma exploração em 2019. O vídeo nunca foi publicado. Um deles foi internado e se recusa a falar. O outro desapareceu. O terceiro tirou a própria vida semanas depois, deixando uma carta com apenas uma frase: "A casa sussurra." Se essa história te arrepiou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal NewsWeb Doc e ativar o sino para receber nossos vídeos mais sombrios e reais. Compartilhe esse vídeo com quem acredita que certas casas não são apenas feitas de tijolo e cimento, mas de dor, loucura e silêncio. Até a próxima investigação.